Eu ouvi a história do Caboquinho da Mata, de pessoas que apanhavam porque tinham caçado a mais, de gente que avistou uma pinguari, ou de gente que avistava paca de uma cor diferente, entendeu? Ou uma pessoa que estava dormindo numa rede enquanto a borracha estava sendo defumada e a rede balançava do nada e viam mulheres. Inclusive, uma vez eu vi uma história de que uma mulher estava no meio da estrada, meu avô que contou essa história, e tinha um homem vindo, um seringueiro. E ela falou que se todo dia ele levasse um pote de mingau para ela, ela aumentaria o látex dele. E dizem que rapidamente ele conseguiu pagar a dívida dele pro patrão, o dono do O seringal, o que era muito coronel, difícil, o né? que era muito Caramba, difícil isso é porque surreal. ou as pessoas eram mortas quando terminavam de pagar, ou elas nunca saíam da dívida, né? Os Uhum. netos continuavam ali e a dívida nunca acabava. Então ele conseguiu pagar e ir embora, mas foi graças a essa mulher. E aí apelidaram essa mulher de mãe da seringueira, ou tem gente que conhece ela por Nossa Senhora da Seringueira, Nossa Senhora da Seringueira do Acre, entendeu? Uhum. Inclusive tem até um desenho dela na igreja católica, na catedral, lá do centro. Uhum. Caramba, que E doideira. tem outras histórias, assim, que tu ficou sabendo, que te assustavam. Eu queria que tu contasse um pouquinho das histórias, entendeu? Que tu ouviu. Acho muito interessante essa troca de histórias. Eu também tenho um bocado pra te contar. Quando eu cheguei aqui em Rio Branco, as pessoas contavam muitas histórias pra mim. E aí, uma vez, um tempo desses, as pessoas me contavam muito e eu tenho muita curiosidade por histórias, né? E aí eu estava na minha casa, do nada, e resolvi. Tem uma história que tem uma mulher de branco que aparece ali no trecho do Café Carol, né? Naquele Aham. trechozinho. Vocês já Sim. ouviram Já, falar, já né? ouvi. É ali e na curva do Itucumã. É, quando ela não tá numa, ela tá noutra. É, Ela aí. vai estar em algum canto, né? E as pessoas dizem que ali é um local que aconteceu muito acidente, muita morte, na época que era assentamento, que virou seringal ali e tudo mais. E aí eu ouvi essa história de um morador de lá e eu resolvi aparecer lá e fiquei lá de meia-noite até acho que 2 da manhã, só que ela não apareceu pra mim, de forma Caramba. Mas tu tava alguma. vestida de branco? Não, não. Olha aí. Tu tinha que estar de Não, eu estava, taxista, eu pô. estava. Eu É. estava de camisa branca. É porque assim, tem um truque pra ver essa mulher do Tucumã. Todas as histórias, já ouvi várias pessoas, vários homens contando essa história, só que sempre estavam vindo de um puteiro, entendeu? Ou então eles eram Ah, taxistas. então nunca vou Talvez, avistá-la. pois é, entendeu? Talvez tinha que ter um pré-requisito, entendeu? Mas essas histórias de seringais, bicho, são muito interessantes. O meu avô conta também que teve essas experiências, mas ele nunca me falou de Mapinguari. O que ele conta é que ele e minha avó contam, né? Hoje eles são evangélicos, né, da Assembleia de Deus. Então isso pra mim soa como se não. Então se fosse mentira eles não contariam mais, mas eles continuam contando. Era o seguinte: Ah, o entendi. meu avô chegava da seringa, né? De ter cortado a seringa. E aí ele entrava, chegava em casa. À noite, quando eles iam dormir, tinha um. Era uma casa, né, daquele típico modelo, não tem parede nem nada. Às vezes tinha só um lençol para dividir a sala o resto do ambiente do quarto. E Sim. aí os meus avós contam que meia-noite era sagrado, pô. Um cara chegava, dava pra ouvir ele chegando. E aí ele simplesmente o cara entrava, tirava a bota e fazia comida, pô. Aí o cara fazia comida e tal. Só que eles sabiam que era assombração. Então eles não abriam o lençol. Entendeu? Só que eles viam a sombra do cara, pô. O cara ligava, acendia a lamparina e tal, acendia a porra toda. Ele sentia o cheiro da comida. Quando o cara fazia ovo, eles ouviam o cara quebrando o ovo. Coisa maluca, pô. Aí o cara comia tudinho e ainda lavava a louça, pô, no trapiche. Cara, eu quero um fantasma E desse na aí, minha casa. só que o meu avô falava, né? O meu avô falava, vai embora, vagabundo, dá uma veia nojenta e tal, esse tipo de coisa, entendeu? E minha avó, cala a boca, Fransquinho, cala a boca, Deixa o Fransquinho. cara, deixa o É, pô, mas tem várias histórias bizarras dessa, pô. Minha nossa E eu senhora. já presenciei fenômenos sobrenaturais, mas não relacionados a seres da mata, mas é coisa louca, viu? Não, eu acho que existem, né? E se não existem, eles precisam continuar no nosso imaginário, porque é uma forma de a gente preservar a mata, né? As pessoas pensando que existem seres que protegem ela, ela continua sendo protegida. Porque se metade de nós não acreditássemos em Caboclinho da Mata, em Mapinguari, em Matinta Pereira, em Mãe d'Água, nada disso mais existiria, sabe? A gente já Uhum. teria virado um deserto do Saara. Entendi. Eu tenho uma história também que minha avó conta que eles moraram em certa colocação que a casa era no alto e ela descia para lavar roupa e lavar a louça no garapé.
E aí ela deixava o filho menor lá, pô, em cima. Aí tava lavando louça lá embaixo, coisa de 100 metros. Aí eu vi era quebradeira, pô, o menino chorando e o caralho. Tipo assim. Aí ela dizer tossia. que ela tinha visto o boto. Não, pô, aí ela tossia pra ser alma. Por quê? Porque eles moravam perto de aldeias de índio brabo, né? Que chama de índio brabo. E os índios brabos, eles matavam, né? As crianças, às vezes. Ela conta, né? Eles matavam as crianças e as mulheres. Então ela torcia pra ser alma, entendeu? E não seus. E não ser os índios bravos. Não pô. só mulheres e crianças. Os índios estavam em uma luta, porque naquela época estava havendo uma colonização e os seringalistas estavam querendo expandir as suas terras, sabe? E a forma deles expandirem era matando os índios, dizimando a população indígena. Muitos índios morreram. Tiveram tribos aí que ficaram apenas 120 índios e outras que acabaram, né? Aham. Doideira. E como é que tu vê? Tu acha que essa pauta avançou nos últimos anos? Eu acho que, cara, continua tendo muita coisa ruim para os indígenas, né? Muita coisa ruim acontece, demarcação de terra demora muito. Atualmente tivemos esse acontecimento aí do marco temporal, né? Que não estão querendo demarcar as terras de antes de 1988 e tudo mais. E eu acho que isso daí não é muito bom. Os indígenas estão sofrendo muito com demarcação de terras, demora muito, entendeu? E além disso, tem essas histórias do garimpo que estão acontecendo agora, que estão invadindo as terras indígenas, estão matando crianças indígenas, o que Isso é mais pro sério. Pará ou isso acontece aqui também? Na Amazônia deve acontecer também, a gente só não vê, né? Ainda existem seringueiros que são explorados em Rondônia, é o que mais tem. É, muito louco. Cara, é muito sombrio essas histórias, cara. Tipo assim, esse lance dos indígenas, pô. Eu já vi matérias que os caras falam que tinha etnias que estavam, tipo assim, tinham sido declaradas que tinha acabado. Mas aí com o passar dos anos eles voltavam, porque na verdade eles estavam só escondidos, pô, com medo de represália, sabe? Assim, aquela coisa bem... Só depois de um tempo que eles tiveram coragem de voltar, preservar o costume, aí tem que provar que tu é daquela parada. É uma coisa muito... É muito doida essa política, pô, de viver sociedades diferentes, né, pô? São sociedades diferentes.